Rápido, respondam, o que é preto asqueroso, tem 2 bocas, sangue ácido e cerca de 6 filmes? Alien, uma das franquias mais importantes do terror e ficção científica. A franquia já gerou 5 filmes e está para lançar mais 2 em breve. Além disso, ela também tem 2 filmes crossover com Predador, um monte de jogos, uma porrada de quadrinhos e pelo menos 6 CDs de estúdio. Esse último talvez seja outro Alien. E nesse vídeo eu vou falar um pouco de cada um dos seus filmes, no que eles acertam e no que eles erram. Ah, e esse vídeo vai ter spoilers, obviamente. Bem, vamos lá. Alien, o Oitavo Passageiro. Dirigido por Ridley Scott, o primeiro filme do Alien surgiu a partir de um roteiro inspirado no filme sci-fi dos anos 50. A história do filme é clássica. A tripulação de uma nave espacial aterriza em um planeta desconhecido e são atacados por uma forma de vida estranha. Logo, eles estão presos em sua nave com um alien. Pontos positivos, esse filme é um clássico e tá tudo certo com ele. Próximo. Não, sério. O design de produção é sensacional, os cenários são reais e os aliens são icônicos. Direção muito boa, com uma atmosfera tensa. Efeitos especiais incríveis. Atuações ótimas, principalmente Sigourney Weaver e o Ian Holm. A Ripley é uma das melhores protagonistas de qualquer filme de terror. O resto dos personagens também é ótimo. Tem esses 2 mecânicos que ficam enrolando pra consertar a nave de propósito e não fica mais real do que isso, não é mesmo? Pontos negativos. O título do filme no Brasil é uma mentira, porque o Oitavo Passageiro é o gato. O Alien, na verdade, é um nono. O Alien, às vezes, é obviamente um cara em uma fantasia. O Ridley Scott disse que queria que Alien fosse o massacre da Serra Elétrica da ficção científica. Eu diria que ele conseguiu. Aliens, o Resgate, dirigido e co-escrito por James Cameron depois do sucesso de Exterminador do Futuro. A história desse filme é que Ripley foi encontrada 60 anos depois do primeiro, e uma colônia de humanos foi feita no planeta do Alien. Quando a empresa perde contato com essa colônia, eles mandam a Ripley junto com um burocrata e um time de soldados para investigar. Eles chegam lá e vocês já imaginam o que eles encontram. Pontos positivos, o filme inteiro. Ok, essa é a última vez que eu faço isso hoje. Direção ótima, a ação é muito bem filmada e a fotografia também é incrível. História e roteiro muito bons, várias frases ótimas nesse filme. O design de produção e o cenário da colônia são perfeitos. E os efeitos especiais também, a Rainha Alien é uma das melhores coisas do filme. Os personagens são todos bem memoráveis e legais, até mesmo aqueles que não fazem lá muita coisa. As atuações estão ótimas, a Sigourney Weaver foi indicada para um Oscar aqui, e não foi à toa. O resto do elenco também tá sensacional. Essa provavelmente foi a melhor atuação do Bill Paxton. Pontos negativos, eu só falo mal desse filme sobre tortura. Acho que a gente pode dizer que esse é mais um filme de ação do que de terror, mas ei, eu não tenho problema nenhum com isso. Sério, quem são esses 2% que deram nota ruim pro filme no Rotten Tomatoes? Alien 3, ou o certo seria Alien ao Cubo. Dirigido por David Fincher, sim, esse David Fincher, o filme teve uma produção problemática, passou por uns 13 roteiros diferentes e edições fortes do estúdio. O David Fincher acabou no final deserdando o filme. A história é a seguinte, a nave da Ripley cai em um planeta prisão, e ela agora se vê presa com um alien e tem que colaborar com os prisioneiros para conseguir matar a criatura. A versão reeditada é praticamente outro filme, que muitos dizem que salvou a versão original. Pontos positivos, o alien diferente, nascido de um boi. Ou de um cachorro, depende da versão do filme que você tá vendo. Os efeitos práticos desse filme são bons. O David Fincher fez um bom trabalho de direção. Atuações boas da Sigourney Weaver, do Charles Dance e do Lance Henriksen. O resto do elenco é meio qualquer coisa, mas não é ruim. O final do filme também é um final muito digno pra personagem da Ripley. Pontos negativos. Esse filme é um grande tapa na cara do anterior. Ele começa matando todo mundo que sobreviveu e voltando à estaca zero. Os personagens desse filme são um monte de prisioneiros carecas usando a mesma roupa e eu não tenho ideia nenhuma de quem é quem. Os efeitos de tela verde do Alien não misturam bem no filme, fica parecendo fundo de animação quando você sabe que algo vai mexer porque tá diferente. A reedição do filme é muito melhor do que a versão original, mas ainda assim ele fica pro mediano. Ele não é tenso ou memorável quanto os 2 primeiros e ele é um pouco desnecessário. Inclusive, a Sigourney Weaver que quis fazer o sacrifício da Ripley, para garantir que ela não fosse voltar mais pra franquia. Alien: A Ressurreição, estrelando Sigourney Weaver. Dirigido por Jean-Pierre Jeunet, sim, esse Jean-Pierre Jeunet, a história do quarto filme é que 200 anos depois, uns cientistas conseguem clonar a Ripley e a Rainha Alien, e querem fazer experimentos ou alguma coisa assim. Eventualmente os aliens escapam, e a Ripley e um time de mercenários têm que passar por eles para escapar da nave. Pontos positivos, direção e fotografia. Os personagens desse filme são bem legais e carismáticos, provavelmente porque o roteiro é do Joss Whedon. Sim, esse Joss Whedon. Os efeitos práticos do filme são muito bons. E o design de produção é fantástico, as criaturas, o figurino e o visual dos personagens. E ele tem algumas cenas realmente perturbadoras, beirando David Cronenberg. Essa cena do Ron Perlman atirando em uma aranha. Pontos negativos. O nome desse filme não podia ser mais genérico. Os efeitos digitais são bem ruins. A história é completamente surtada e quebra bastante o clima dos filmes anteriores. Ele tem algumas cenas que não fazem muito sentido. E o personagem do Brad Dourif é muito estranho. Eu não sei nem se isso é negativo, mas eu queria falar isso. Alien: A Ressurreição é odiado por muita gente, mas eu sinceramente gosto muito desse filme. Qualquer filme que tenha Rainha Alien grávida, clonagem, essa porra dessa criatura e esses personagens deve ser admirado.
E agora que já falei dos 4 primeiros Aliens, vocês sabem pra onde essa franquia vai. Mas antes de continuarmos nesse declínio, tenho que falar um pouco sobre o outro ser extraterrestre envolvido. Predador, dirigido por John McTiernan. O primeiro Predador começa como um filme de ação genérico do Schwarzenegger, mas vai lentamente virando um filme de terror. A história é sobre um esquadrão de elite que vai fazer uma missão no meio de uma selva e acabam sendo caçados pelo Predador. Pontos positivos: o roteiro do filme e o jeito que ele brinca com os gêneros, a trilha sonora do Alan Silvestri, efeitos especiais e o design do Predador, e na verdade tudo que envolve o Predador no geral. O suspense que o filme cria é muito bom, os personagens exagerados e as atuações. O Schwarzenegger carrega a primeira metade do filme. Ele não é lá muito bom ator, mas eu duvido que esse filme funcionasse sem ele. Pontos negativos: o Schwarzenegger quebra bastante a seriedade do filme quando a coisa fica mais tensa, porque tudo que ele fala é engraçado sem querer. E falando nisso, o Dutch não tem lá muita caracterização, além de ser o Schwarzenegger. Essa faca é obviamente muito falsa. Predador é um filme que tem muitos clichês e breguices de ação dos anos 80, mas que funciona como uma desconstrução desse gênero, assim como um terror. Predador 2, dirigido por Stephen Hopkins, a trama se passa no futuro distante de 1997, onde Los Angeles foi tomada por crime e as gangues e a polícia vivem uma guerra constante. No meio disso, um predador aparece para fazer a festa. Pontos positivos: atuações exageradas e o diálogo estúpido são a melhor coisa do filme, principalmente o Danny Glover e o Gary Busey. Tem referências bem legais a aliens, principalmente o Bill Paxton. O cenário da nave do predador e toda a sequência final dele lutando com o Danny Glover. Pontos negativos: eu não entendo exatamente a progressão de floresta para Los Angeles distópica de um futuro não muito distante. O enredo também é uma zona, personagens irrelevantes, acontecimentos que não levam a nada e revelações tiradas da cartola. E esse filme não te envolve muito e nem é tenso, então não dá pra se importar muito com o que acontece. A única coisa que esse filme pode ser é uma trecheira mesmo. Alien vs Predador, dirigido e escrito por Paul Anderson, o cara dos filmes do Resident Evil. Isso explica muita coisa. Esse filme é sobre um monte de gente chata que ocupa espaço que podia ser gasto com aliens ou predadores. Pontos positivos: cenários bem legais, principalmente o templo principal, que parece uma coisa meio Lovecraft. Os efeitos práticos do filme são bons. O final do filme com a principal virando amiga do predador é tão tosco que é divertido, então tem isso também. Pontos negativos: os atores são horríveis e os personagens têm zero de caracterização. O cara italiano é o pior, ele só serve pra explicar o enredo. A ação do filme é mal filmada e não dá pra entender. Computação gráfica questionável. O roteiro falho, cheio de buracos e com falta de sentido. Apesar de parecer um desastre, o filme é razoavelmente divertido, mas provavelmente não pelos motivos certos. Alien vs Predador 2, dirigido por dois caras, Alien vs Predador 2 é sobre a cidade pequena de ninguém em Ligalópolis sendo invadida por aliens e um predador indo caçar eles. Pontos positivos: o argumento do filme dos aliens atacando uma cidade pequena é até legal, parece algo do Stephen King. Eu vou lá lavar minha boca com sabão depois dessa. O design do Predador Alien é legal, se a gente conseguisse ver ele no filme. Pontos negativos: de novo, o filme foca em personagens tediantes ao invés de focar no que a gente realmente quer ver. É mal filmado e é escuro pra cacete quase o tempo todo. Tem uns momentos de drama forçados que são muito repentinos e estúpidos. Esse filme tem alguns momentos divertidos aqui e ali, mas no geral é horrível e não vale o esforço. Predadores, dirigido por Nimrod Antal. A história é sobre um grupo de estranhos que acordam em um planeta desconhecido e eles estão sendo caçados por predadores. Pontos positivos: é bem dirigido e as cenas de ação não te confundem, igual nos filmes anteriores. Demora pra mostrar os predadores, focando mais no suspense. Design de produção e fotografia muito bons e os predadores são muito bem feitos. E o elenco é muito bom, com atuações um pouco genéricas, mas boas. Pontos negativos: efeitos digitais que não são ruins, mas são bem dispensáveis. Tirando o sangue digital, isso é ruim mesmo. A reviravolta com o personagem do Topher Grace é bem estúpida. E o personagem do Lawrence Fishburne é muito inútil e morre igual o filme do sci-fi. Predadores é, na verdade, um filme bem feito e bem divertido, sendo uma continuação bem digna do primeiro filme. E finalmente chegamos em Prometheus, dirigido por Ridley Scott em seu retorno à franquia Alien. O roteiro desse filme é do Damon Lindelof, o cara que escreveu Lost. Isso também explica muita coisa. O filme é sobre uma expedição da Weyland a um planeta que é suspeito de habitar os criadores da raça humana. Quando eles chegam lá, eles são atacados por coisas e gosma preta. Pontos positivos: visual. Esse filme constrói um ambiente perfeito com um design incrível. Os efeitos são muito bons, incluindo a computação gráfica. Os atores também são todos muito bons, mas quem rouba a cena é o Michael Fassbender. Tem algumas cenas bem marcantes, tipo a da cirurgia. E a direção também é ótima, porque o Ridley Scott sabe dirigir um filme, não é? Pontos negativos: nenhuma surpresa, o ponto negativo é o roteiro. No melhor estilo Lost, o roteiro se foca em criar mais mistérios do que responde. Inclusive, eu acho que o líquido preto desse filme é a fumaça do Lost que condensou. Os personagens são ou genéricos ou extremamente estúpidos. Eu só simpatizei com o Android e o Idris Elba. O personagem da Noomi Rapace não é ruim, mas é bem esquecível para uma protagonista dessa franquia. Prometheus não é tão ruim quanto metade do mundo faz parecer, e na verdade é um filme bom de ficção científica e um retorno razoável do Ridley Scott pra franquia. E é isso, gente. Acho que tirando os crossovers, as duas franquias têm a proeza de não ter um filme horrível. Eu sinceramente recomendo assistirem todos, ainda mais se forem fãs de ficção científica.